do trovão, rei da força. Machio, martelo, a coisa em toda. E aí, galera? Já pensou que Thor, o deus mais poderoso da mitologia nórdica e da Marvel, pode não ser tão forte quanto a gente imagina? Calma, eu sei que você já viu ele enfrentando monstros gigantes, vilões cósmicos e quebrando tudo com o Mjolnir, aquele martelo lendário que dá o poder dos trovões. Na cultura pop, até faz ele voar. Mas será que o segredo do Thor é só esse martelo? Será que ele realmente precisa de mais itens para ser esse herói invencível que a gente conhece? É claro. E aqui vai um desafio. Aposto que você nunca ouviu falar do cinturão Megingior. Esse cinto, se fosse um item de algum jogo, seria de raridade lendária, pois ele simplesmente dobra a força de Thor ou das manoplas de Ferroyar, que são essenciais para ele segurar e controlar o poder do Mjolnir. Isso mesmo, Thor usa mais do que só o martelo. E se ele ficasse sem esses itens, será que ainda seria tão forte? Ou ele é só um guerreiro que precisa de mágica para se manter no topo? Fica aí no vídeo que eu vou abrir sua mente e mostrar a verdade por trás do poder do Thor. Vem comigo explorar esses artefatos que pouca gente conhece. Primeiro vamos falar dele, o artefato mais icônico de todas as mitologias, o famoso Mjolnir, o martelo lendário do Thor. Na mitologia nórdica, ele é descrito como a principal arma do nosso herói. Mas olha só que curioso, ele foi forjado pelos anões a pedido de ninguém menos que Loki. Sim, o mesmo Loki, que vive aprontando para cima do Thor. Esses anões são os melhores em criar armas encantadas, e o Mjolnir é tão poderoso que, com um único golpe, ele consegue esmagar gigantes e monstros com facilidade. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que sem o Mjolnir, Thor não consegue controlar trovões? Pois é, nas antigas lendas, ou Edas, para os íntimos, o martelo é o que dá a ele esse poder de raios. Sem ele, Thor seria só um super forte, mas nada de raios e trovões. Ficou surpreso com isso? Deixa aí nos comentários. E como se não bastasse, o Mjolnir ainda tem um truque especial. Ele sempre volta para a mão de Thor, não importa onde ele esteja ou o quanto ele jogue o martelo longe. Imagina só o nível de precisão dessa arma. É praticamente impossível alguém tirar o Mjolnir do nosso herói, a não ser, é claro, que apareça um gigante esperto como o Thrym e roube o martelo. Mas aí já é outra história. Uma história cheia de confusão, diga-se de passagem. E olha, vou te contar. Muita gente acha que o Mjolnir faz o Thor voar, mas isso é coisa da cultura pop. Na mitologia, quem faz Thor viajar pelo céu são dois bodes mágicos, chamados Tancrisnir e Taninjostri, que puxam a carruagem dele. Esses bodes são tão importantes que sem eles, Thor ficaria preso no chão. E aí, curtiu essa curiosidade? Então já aproveita e deixa aquele like para eu saber que você quer mais histórias épicas assim. Agora que já falamos do Mjolnir, você achou que Thor só dependia do martelo? Nada disso! O cara ainda tem mais truques na manga, ou melhor, na cintura e nas mãos. Se liga, vamos falar do cinturão Megingior e das manoplas de Ferroyar. Vamos começar com o cinturão Megingior. Na mitologia nórdica, ele é conhecido como o cinto de força de Thor. E olha, não é só um acessório bonitinho não. Esse cinto dobra a força do Thor toda vez que ele o veste. Agora imagina só, Thor já é absurdamente forte por natureza, mas quando coloca o Megingior, ele fica 2 vezes mais poderoso. Com esse boost de poder, ele consegue levantar montanhas e enfrentar gigantes como se fossem de papel. E aí vai uma curiosidade para deixar você pensando. As lendas nórdicas não explicam exatamente como Thor conseguiu o cinto. Será que ele pegou emprestado de algum deus ou foi mais uma das artimanhas do Loki? Fica o mistério. Mas uma coisa é certa, sem o Megingior, Thor não teria força suficiente para enfrentar as criaturas mais poderosas que aparecem pelo caminho. Dá para perceber que, mesmo sendo um deus, ele precisa de uma ajudinha extra. Vamos falar das manoplas de Ferroyar, ou como os antigos chamavam, Jarngreipr. Essas luvas são fundamentais para Thor conseguir segurar o Mjolnir, e eu vou te explicar o porquê. O martelo é tão poderoso e cheio de energia que sem essas manoplas, Thor nem teria firmeza para segurá-lo. Pensa só, o Mjolnir é como se fosse uma explosão de força concentrada, e sem essas luvas mágicas,
Thor seria arremessado pela própria energia do martelo. Elas garantem que ele tenha controle total e consiga direcionar todo esse poder de forma eficaz. Em resumo, ele não conseguiria usar o Mjolnir com 100% de mestria sem as manoplas. Imagina só ele tentando lutar com o Mjolnir sem essa proteção. É como tentar segurar um raio sem uma luva. Impossível, né? Agora vamos pensar. Será que Thor ainda seria tão poderoso se perdesse esses itens? Antes de tudo, sei que vai chover de comentário aqui. Ah, mas ele no filme tal mostrou que controla os raios sem o martelo e que ele é o deus do trovão e não do martelo. Estamos colocando primeiro exemplos do Thor das lendas, dos livros Edda. Então, relaxa um pouco e assiste até o final para ter seu veredito. Vamos lá, se ele perde o cinto, ele fica sem a força dobrada. E se perde as manoplas, ele não consegue usar o Mjolnir direito. Dá para perceber que esses itens não são só acessórios. Eles são parte fundamental do que faz Thor ser invencível, uma vez que um complementa o outro de forma perfeita. E agora que você já conhece todos os itens que transformam Thor no Deus do Trovão, chegou a hora da verdade. O que acontece quando ele fica sem essas ferramentas poderosas? Vamos ver nas histórias e descobrir se Thor consegue se manter no topo sem essas vantagens. Na mitologia nórdica tem um conto muito famoso chamado O Rapto do Mjolnir. E olha só a situação. Um gigante chamado Thrym rouba o martelo de Thor e faz uma exigência ousada. Quer se casar com a deusa Freya em troca de devolver o Mjolnir. Sem o martelo, Thor fica praticamente sem opções, já que ele precisa dele para enfrentar os gigantes. Thor se disfarça de Freya e com a ajuda do Loki, sim, o Loki de novo, ele vai até o castelo do gigante para recuperar o martelo. É isso mesmo, galera. O Deus do Trovão teve que usar truques e disfarces para conseguir sua arma de volta. Dá para ver que sem o Mjolnir, ele é apenas um guerreiro forte, mas nada comparado ao Thor poderoso que conhecemos. Esse conto antigo prova o quanto ele depende totalmente desse martelo para se afirmar como o herói invencível que todo mundo imagina. E minha opinião sincera, se ele estivesse confiante de vencer vários gigantes, ele ia chegar batendo o pé na porta e descendo a porrada em todos nesse casamento. Mas ele só fez isso depois de se disfarçar e recuperar o Mjolnir. Mas e na cultura pop, como é que isso acontece? Bom, se você já assistiu Thor Ragnarok, com certeza lembra daquele momento épico em que Thor perde o Mjolnir e fica na mão, tendo que lutar apenas com sua força bruta e suas habilidades de combate. Imagina só, o cara que controlava raios e tempestades agora precisa se virar sem seu martelo mágico. Nos quadrinhos é a mesma coisa. Quando Thor perde o Mjolnir, ele ainda consegue resistir e lutar, mas a diferença de poder é gritante. Sem o martelo, Thor não consegue invocar os trovões ou comandar as tempestades do mesmo jeito. Fica claro que, seja na mitologia ou na Marvel, o martelo é essencial para ele alcançar seu verdadeiro potencial. E quem discordar disso é clubista. E olha só, se você acha que Thor só depende do Mjolnir, calma aí, porque não é bem assim. Se ele perde o cinturão Megingior, por exemplo, ele perde também aquela força dobrada que é essencial para ele enfrentar gigantes e criaturas colossais. Ou seja, ele ainda é forte, claro, mas sem esse poder extra, fica muito mais complicado para ele encarar seus inimigos mais perigosos. Quer mais uma prova? Sem as manoplas de ferroiar, Thor nem consegue segurar o Mjolnir direito, já que o martelo é pesado e poderoso demais para ser controlado sem elas. Elas são como as luvas de poder que garantem que ele não seja jogado longe ao segurar o martelo. Então fica um artefato complementando o outro. O cinto da força dobrada para ele poder segurar o martelo. E as luvas permitem o controle do martelo. E o martelo dá os poderes de trovão para ele. Então fica a dúvida. Será que Thor seria mesmo invencível se ele perdesse esses itens? A gente vai explorar mais exemplos para entender até onde vai a força desse deus sem as ferramentas que fazem dele o herói que conhecemos. Agora que você já entendeu que Thor sem seus itens mágicos fica em apuros, bora analisar algumas batalhas e momentos específicos que provam isso ainda mais. Se liga, porque vou te mostrar o quanto esses artefatos são essenciais para ele se manter no topo. Começando pela mitologia, como vimos antes, quando Thor fica sem o Mjolnir, ele precisa bolar planos e contar com a ajuda dos aliados para conseguir o que quer. Imagina só, um deus conhecido por sua força e poder, mas que, sem o martelo,
precisa se disfarçar e enganar gigantes. Isso mostra que sem esses itens, Thor não é tão imbatível assim. É quase como se sem eles, ele fosse apenas um guerreiro tentando se manter relevante. Agora, vamos olhar para os quadrinhos e os filmes da Marvel. Quantas vezes já vimos o Thor perder o Mjolnir e se virar só com sua força bruta? Em Thor Ragnarok, por exemplo, ele ainda é um guerreiro poderoso, mas fica bem claro que está em desvantagem quando enfrenta vilões mais fortes, como a Hela. Sem o martelo, ele precisa confiar apenas em sua habilidade de combate corpo a corpo. E vou te contar, sem o Mjolnir, ele não consegue invocar trovões ou canalizar aquela energia poderosa do jeito que está acostumado. E isso faz a gente pensar, será que Thor conseguiria se manter no mesmo nível sem essa arma tão essencial por muito tempo? Será que ele aguentaria o tranco se perdesse o martelo para sempre? Sim e não, porque nos filmes vemos que ele consegue usar seus poderes mesmo sem o Mjolnir. Porém, mesmo assim, ele faz outro martelo para canalizar sua força de trovão e usar o poder da Bifrost. Estamos falando do famoso Rompe-Tormentas. O Rompe-Tormentas, galera, é aquele machado absurdo que o Thor usa depois que perde o Mjolnir. Ele foi forjado pelos anões em Nidavellir, assim como o Mjolnir, mas com um estilo diferente. Ele mistura martelo e lâmina, dando mais opções para o Thor na hora da pancadaria. Além de controlar raios e tempestades, ele abre a Bifrost, aquele portal que deixa o Thor viajar entre os reinos numa boa. E olha só, diferente do Mjolnir, o Rompe-Tormentas não tem essa de ser digno. É só pegar e usar, porque ele foi feito para destruir mesmo, sem frescura. E quando ele chega contra o Thanos, meu amigo, ele chega arrebentando tudo. O Thor mete o machado com tudo e quase derrota o Titã Louco ali mesmo. Agora me diz você, qual é o martelo mais forte do Thor, o poderoso Mjolnir ou o famigerado Rompe-Tormentas? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber sua opinião. E não para por aí. Nos quadrinhos, na edição de 2019, chamada The War of the Realms, Thor luta bravamente contra as forças de Malekith, mas encontra dificuldades sem sua força total e sem a ajuda de seu cinto de força, o Megingjor. Em parte da história, ele está em desvantagem, pois o cinto, que aumenta sua força, está perdido ou inacessível. Thor precisa se adaptar e lutar utilizando todos os recursos possíveis, inclusive sua força de vontade, para se manter na batalha. Quando Thor perde o cinturão Megingjor, ele fica limitado à sua força natural. Claro, ele ainda é super forte, mas sem o cinto que dobra sua força, encarar inimigos como os gigantes de gelo se torna uma missão muito mais complicada. E as manoplas de Ferroyar? Não tem nenhuma situação que mostre que Thor já perdeu elas, mas a gente tem que considerar que sem as luvas mágicas, ele nem conseguiria segurar o Mjolnir direito, já que o martelo é extremamente poderoso, e é necessário usar as luvas para manejar ele. Sem isso, o Mjolnir se tornaria mais perigoso do que útil. Tudo isso mostra que Thor precisa desse conjunto todo para canalizar seu verdadeiro poder e enfrentar inimigos à altura. Então, tanto na mitologia quanto na cultura pop, a verdade é uma só. Thor, sem seus itens mágicos, é apenas um deus com força acima da média. Mas longe de ser invencível, tudo o que ele faz, seja controlar raios ou derrotar monstros gigantes, vem dessa simbiose entre ele e os artefatos que ele carrega. Sem eles, ele não seria o deus do trovão que todo mundo conhece. E agora eu quero saber a sua opinião. Thor é realmente o deus invencível que todo mundo imagina? Ou ele precisa de um pouco de mágica para se manter no topo? Desde as lendas nórdicas mais antigas até as histórias modernas da Marvel, a verdade é clara. Os itens que Thor carrega, o Mjolnir, o cinturão Megingjor e as manoplas de Ferroyar, não são apenas acessórios, mas partes essenciais que definem quem ele é. Sem eles, Thor ainda seria forte, sem dúvidas, mas não teria como ser o deus do trovão, aquele que invoca tempestades e derrota criaturas gigantescas com um único golpe. Na mitologia, quando Thor fica sem o Mjolnir, ele precisa recorrer a truques e pedir ajuda aos aliados, como vimos no conto do Rapto do Mjolnir. Já na Marvel, quando ele perde o martelo, ele precisa confiar apenas na sua força e habilidades naturais, mas nunca com aquele poder divino que a gente conhece tão bem. Isso só prova que, para ser realmente invencível,
Thor depende dessa simbiose mágica entre ele e seus itens. Eles são o verdadeiro segredo por trás do herói que todo mundo ama e admira. Agora quero saber a sua opinião. Thor seria um herói tão poderoso sem os itens mágicos? Ou ele precisa dessa ajudinha mística para se manter como o mais forte de todos? Deixa aí nos comentários porque eu quero saber o que você acha. E claro, se você curtiu esse vídeo e quer saber mais segredos da mitologia e cultura pop, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica de olho, porque tem muito mais conteúdo top vindo por aí. Até a próxima, galera, e não se esqueçam, quem for digno, levanta o like.